Olá, gente! Tudo bem? E hoje no nosso quadro Terminologia de Filmes nós vamos entender um pouquinho mais sobre a distribuição. Então, existem vários tipos de distribuição cinematográfica que podem ser utilizadas para filmes tanto de grande porte com grande orçamento quanto filmes independentes. Aí varia muito do que o estúdio quer, o que a produtora quer e quanto que o produtor independente tem em caixa para fazer essa distribuição. Eu sei que muitas vezes isso pode ser bem complicado, pode até muitas vezes dar aquela insegurança para produtores iniciantes, mas calma, sempre existe um jeito. Sempre tem como fazer uma boa distribuição se conseguir achar o lugar correto para fazer essa distribuição. Por que eu falei que existem vários tipos de distribuição? Porque os grandes estúdios, normalmente, ou eles já fazem a distribuição cinematográfica, que é para os teatros, né? As salas de cinema, que aqui nos Estados Unidos é chamado de theatrical release, ou pode ser a tradução popular no Brasil mesmo, que é o lançamento de um filme numa sala de cinema, que é as famosas premieres, onde tem as celebridades, os diretores, produtores, envolve todo mundo, com o tapete vermelho e a imprensa em geral para fazer a primeira exibição do filme. E aí sucessivamente vai toda a parte de promoção do filme, onde tem entrevistas e muito mais com toda a equipe ou com os protagonistas principais do filme. Mas o que é interessante, gente, é que existem outras formas que também podem ser feito essa distribuição. Uma delas é a distribuição em festivais, onde você pode enviar trailers do seu filme para ser exibido, você pode ir conversar também com outros diretores e muito mais. Outra coisa bem interessante é que nesses festivais você pode enviar o seu filme para análise e se você passar na seleção deles, o seu filme é exibido em festival. Existem, na verdade, grandes festivais, tanto nos Estados Unidos quanto ao redor do mundo, que muitos produtores independentes lançam os seus filmes e com isso dão aquela alavancada na carreira. Posso dizer que existe Cannes, o Festival de Gramado, o Festival do Rio de Janeiro, tem também alguns festivais aqui nos Estados Unidos que são muito reconhecidos pelo seu trabalho, pelo seu público e principalmente pelos filmes que muitas vezes são lançados lá, que é o Festival do Texas, tem o Tribeca em Nova York também, entre outros. Então o de Beverly Hills aqui também, na Califórnia, tem o Filme Independent que também traz festival, que é bem interessante. O Filme Independent, na verdade, é uma empresa que trabalha muito com isso, que são produtores independentes, que se você é membro, isso ajuda bastante. Então assim, o mercado ele ajuda bastante se você quer lançar o seu filme. Outra coisa bem interessante é a distribuição digital, ou seja, Amazon, Netflix, Disney Plus, são plataformas que podem te ajudar muito se eles comprarem a sua ideia e o seu filme. O que é mais interessante também, falando da Amazon e da Netflix, é que se você tem um projeto de filme que você queira fazer ele e você não tem o valor para fazer o seu filme, muitas vezes se eles gostarem da ideia, eles podem comprar a sua ideia, eles podem produzir o filme para vocês, o que também é uma boa opção. Entretanto, gente, a distribuição é uma coisa que tem que ser pensada bem antes da câmera ligar. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes produtores independentes que não têm essa experiência como é um estúdio, ou tu não tem um estúdio por trás do teu projeto, eles vão pensar na distribuição no final, e aí é onde a coisa meio que complica um pouco. Porque pensa bem, se você está criando um produto, você vai ter que vender ele de algum lugar, correto? Então, a distribuição nada mais nada menos do que isso. Você vai estar vendendo o seu produto. Quando você tem um estúdio por trás, o estúdio já vai estar organizando aonde ele vai colocar esse filme. Se ele vai querer lançar direto digitalmente, se ele vai querer fazer realmente toda a parte teatral, de exibição em sala de cinema. Então, normalmente, o estúdio ele vai ter uma equipe que vai estar coordenando isso. Se vai ser distribuído internacionalmente, qual é a empresa que vai ser parceira para distribuir esse filme ao redor do mundo? Então, tudo isso são coisas que já são organizadas pelo estúdio.
em pré-produção, porque quando você fechou, deu sinal verde para começar toda a produção do seu filme, que no caso é a pré-produção, produção, pós-produção e depois distribuição, você na pré-produção já está vendo a distribuição do seu filme, aonde que ele vai ir. Aí, se estamos falando como o Warner, Disney, aí a gente já está lidando com um patamar um pouquinho mais alto, aonde esse povo, eles já têm exatamente quem vai distribuir os filmes deles. Então, eles só vão fazendo contratos e avaliar quanto vai ser a porcentagem de cada um para fazer a distribuição. Porque muitas vezes, como eu já falei em vídeos anteriores, existem alguns atores que eles ganham uma fatia desse bolo na distribuição. Já se é uma empresa ou uma produtora que está patrocinando o filme e não tem um poder aquisitivo que nenhum estúdio como Amazon, Netflix, Disney Plus, Warner e outras produtoras e estúdios grandes, a gente vai ter que entender que eles não vão conseguir ter como alugar muitas salas de cinema, não vão ter como ter uma distribuidora maior. Então, como é que eles fazem isso muitas vezes? Eles colocam um filme em festivais, porque ali é onde ajuda a dar uma alavancada e fazer com que as pessoas conheçam o filme. Isso também pode ajudar a dar uma certa evidência para depois você conseguir vender o seu filme para outras plataformas, entre elas a Netflix e a Amazon. Que existem muitas coisas originais hoje em dia dessas duas plataformas, mas eles também ainda continuam comprando muito conteúdo de fora. E eles pagam um valor razoavelmente bem. Eu já conheci algumas pessoas que conseguiram vender o seu produto, o seu filme, o seu documentário, a sua série de televisão para a Netflix e a Amazon. E é um valor bem legal, não é um valor muito baixo do mercado não. Eles sabem valorizar o produto. Outra coisa que é bem interessante, se você não tem essa condição de ficar investindo em muitos festivais mais reconhecidos, porque quando você vai trazer o seu filme para um festival como o Tribeca ou o de Beverly Hills, você tem que estar num nível muito alto de produção, porque eles são bem rígidos mesmo, é muita gente do mundo inteiro enviando filmes para eles, então a avaliação, a seleção é muito rígida. O curador e todos os jurados, eles analisam cada etapa. Então é bem interessante você ter uma equipe que entenda bem como funciona toda essa parte e siga à risca todo o protocolo deles de aplicação para seleção, porque eles são bem rígidos. Existe o formato correto, as dimensões corretas, como enviar de forma apropriada e muito mais. Então eles têm cada um uma forma seletiva que você tem que seguir como produtor executivo, né? Então é bem interessante você ficar atento a isso. Mas existem também outros festivais que são um pouco menores que podem te ajudar também nesse processo de você apresentar o seu filme, que não são tão rígidos. Então é bem interessante, a minha dica aqui, se você quer aprender mais sobre distribuição, vá em festivais, porque existem sempre alguns grupos de network e palestras extremamente importantes que podem te ajudar muito nisso. E até mesmo muitos patrocinadores e sponsors vão em festivais para conhecer melhor o produto, o filme e os profissionais que estão atrás das câmeras para muitas vezes patrocinar os seus filmes no futuro. Então é bem interessante entender essa parte de marketing. Eu sei que pode ser um pouquinho complicada muitas vezes, pode ser um pouquinho até enjoada de aprender, mas se você for a festivais e você entender como é que funciona o mercado, você vai conseguir ter uma nova visão e isso vai te ajudar também a você conhecer pessoas que estão no mercado, entender que tipo de gêneros estão sendo mais vistos, mais assistidos. Isso também te ajuda muito. Lembrando, gente, que a animação nunca erra, né? É uma coisa que tá sempre em alta, porque tem sempre crianças querendo ir ver filmes e o pai e a mãe muitas vezes tem que levar. Então, assim, nunca erra se você fazer um bom filme de animação, se você fazer um bom filme que vai ter um enredo legal. Então, pesquisa sobre isso, se dedica um pouquinho nessa parte de conhecer o mercado de distribuição, o mercado de marketing, faça um bom trailer, pega coisas importantes para apresentar de uma forma muito rápida também, não dá tudo numa mesma hora, né? Não apresenta tudo logo de cara, mas traz do jeito correto que você vai conseguir
ter um bom resultado no final. Eu vou fazer um vídeo aqui explicando as 5 formas para fazer um trailer que seja bom para você ter sucesso e êxito na sua carreira cinematográfica. Eu acredito que vai te ajudar bastante. Mas não desista, é um caminho um pouco complicado. A gente estuda muito, a gente trabalha muito, a gente corre muito atrás da máquina, mas a gente consegue um dia. Então, lembre-se que o sol ele nasceu para todo mundo. A gente só tem que saber onde que está o nosso caminho para brilhar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, lembrando que todos os dias eu venho com dicas de cinema e literatura aqui para você. Não deixe de dar o seu joinha, comentar, compartilhar e seguir o canal. Eu te vejo na próxima semana com outra terminologia de filme. Tchau, tchau!